Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta noite para a nossa terceira aula da série Comportamentos. Eu peço desculpa a vocês pela demora, né? Teve uns probleminhas aí, mas já foram solucionados. Então agora é bola para frente e a gente continua com o nosso despertar do comportamento. Então, vamos lá. Se você está gostando, vem comigo. Muito bem. Espero que vocês estejam todos muito bem, apesar desse calorão, né? Mas vamos seguir em frente. Peço a vocês que quem não assistiu às aulas anteriores, que voltem lá e assistam os 2 vídeos anteriores para vocês poderem se conectarem mais aí com esta aula de hoje, principalmente, que nós vamos começar a adentrar mesmo sobre o assunto. E, além do mais, tem as tarefinhas que foram propostas na aula 2 desta série, tá bom? Então, já não percam tempo, já dão o seu joinha, já deixem um like aí para mim se vocês estão gostando. Curta, compartilhe, chame o amigo, chame o pai, chame a mãe, né? Quem é adolescente aí, chama os amigos, chama o marido, chama a esposa ali para já compartilharem dessa aula juntos e aprenderem juntos. E, logicamente, comigo também, que eu também aprendo com vocês cada vez mais. Então, vamos lá? Já peguem a garrafinha de água, já peguem a tarefa do vídeo 2, já peguem papel, já peguem caneta, já deixem tudo aí prontinho e vamos agora focar na nossa aula. Então vamos lá. Como passou mais tempo, vamos recordar aí o que foi passado na aula anterior. Na aula anterior, eu pedi que vocês relatassem para mim as principais crenças, quer dizer, os principais entendimentos e aprendizados que ficaram aí desde quando vocês eram crianças, que foi levando aí a medida do crescimento da vida adulta e os valores. Só que, para esta aula não estender muito, o que eu vou fazer? Vou partir essa aula em 2 etapas, ok? Hoje nós vamos trabalhar somente as crenças com a tarefa proposta do vídeo anterior. Então, nós vamos entender bem essa parte aí. Logicamente que não dá para eu explanar muito detalhadamente, vou tentar explanar o máximo possível para não ficar muito básico para vocês entenderem, mas senão a aula estende muito. Como eu já falei, depois dessas aulas, desses vídeos que eu vou passar para vocês, tem um treinamento completo sobre comportamentos, tá bom? Mas lá no último vídeo, eu falei que seriam 3, mas como eu resolvi estender um pouquinho sobre o assunto, então vai ser mais um pouquinho. Eu já vou falar mais sobre as inscrições e como que você faz aí para se inscrever, tá bom? Então vamos lá, chega de papo e vamos iniciar a nossa aula. Bom, pegando aí a tarefa proposta por vocês devem ter relatado aí o que mais ficou desde a fase infantil até a fase adulta de vocês aí, ou adolescente, né? Se tiver aí assistindo, tá bom? Então, nós vamos pegar e trabalhar essas crenças.
ok? E recapitulando, o que são crenças? São todos aqueles aprendizados que a gente gravou, vamos dizer assim, desde a nossa infância. Então, é tudo que você viu, quer dizer, o que você viu, o que você aprendeu com exemplos, por modelagem dos seus pais, dos seus cuidadores, né, também dos professores, dos colegas, enfim, tudo que ficou ali, que você viu, ouviu, né, a mesma coisa, tudo que você ouviu, né, da sua família, dos cuidadores, dos pais, né, dos mais próximos, dos professores, e tudo que você sentiu com tudo que você ouviu e viu. Okay? Então, essas são as crenças de uma maneira mais prática. Claro que cada autor vai ter uma literatura sobre crenças, tá, gente? Cada autor que você lê, aí o Daniel Goleman, por exemplo, que eu gosto muito, que fala sobre a inteligência emocional, né? Ele vai ter aí uma conceituação, mas no final de tudo dá sempre a mesma explicação. Uns detalham mais, outros detalham menos, né? Ou simplificam, como eu estou fazendo aqui com vocês, para vocês poderem entender melhor o que são crenças, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar as crenças, ok? E os valores nós vamos trabalhar na próxima, ok? Então, vamos lá. Sobre a divisão dos tipos de crenças, eu fico com uma literatura que ela é simples, porém mais fácil de entender, né? Apesar de simples e básica, ela é mais fácil de entender, mais fácil de compreensão. Que são, nós podemos dividir, vou escrever aqui, eu acho que está dando para vocês enxergarem, pelo menos para mim aqui está aparecendo. Se não estiver dando para visualizar direito, deixe nos comentários para mim, por favor, porque aí na próxima aula eu já modifico aqui para vocês a posição, ok? Então vamos lá. Aula 3, série comportamento. Então, nós vamos trabalhar aqui, a aula 3, nós vamos trabalhar crenças. Então, a literatura que eu vou seguir aqui com vocês, ela divide entre 3 tipos de crenças, ok? Nós vamos começar pela número 1, que eu acho que é a primordial, que é a crença de identidade. Seria até bom para vocês poderem render mais, entender mais, que vocês escrevessem também com a gente, né? Apesar de, chega uma certa hora, a gente já está com a mão cansada, né, gente? Mas seria bom vocês escreverem para gravar, né? E para ter, para recortar aí, para ficar bem fixado. Por quê? Para dar um parênteses aqui na aula, porque é o que eu mais faço, viu, gente? Eu falo muito, por isso eu tenho que ter um roteiro aqui. De vez em quando eu saio um pouco para poder explicar, mas nós funcionamos por repetição. Então, quanto mais você repete, mais você aprende, tá bom? Então, por isso que eu estou falando, vou pegar papel e caneta para vocês escreverem aqui junto comigo, ok? Então, vamos lá. A primeira é a crença de identidade. O que é a crença de identidade? A
que vocês já devem ter ouvido falar, que é a famosa pergunta: quem é você? Quem nunca, gente? Quem nunca ouviu essa pergunta ou fez uma dinâmica aí na escola, no trabalho, com essa pergunta? Né? A gente tinha, eu falo tinha porque eu já fiz essa dinâmica mais vezes. Hoje eu faço, mas costumo fazer menos. A gente tem a brincadeira, né, para dar uma soltada, né, nas pessoas, no ambiente, né, dar uma esquentada. A gente pega uma caixa, dá um espelho e aí cada um vai abrindo. E depois a gente faz a pergunta: quem é você? Isso é uma dinâmica muito utilizada aí nas empresas, né, no trabalho de autoestima, de autoconhecimento, de autoconsciência. Então, é a famosa pergunta: quem é você? E como a gente barra, né, gente, quando pergunta pra gente quem é você? Porque às vezes você fica assim, você tem a consciência, vamos supor, tá, gente, exemplificando, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa amorosa. Você tem a consciência, mas você fica com medo da pessoa achar você presunçosa, não é? Todos concordam comigo e eu tenho uns que discordam. Então você acaba se retraindo, você não fala. Né? Ou então, ao contrário também, eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa que briga fácil. Né? Eu não vou poder falar isso de mim, senão a pessoa não vai nem chegar perto de mim para conversar. Né? Então, a gente dá mesmo de encontro, né, com a autoconsciência da gente quando pergunta quem é você. Então, essa crença de identidade é essa famosa pergunta, juntando com: para que eu vim? Qual que é o meu propósito? De onde eu vim para onde eu vou? O que eu quero da vida? O que eu sou? O que eu represento para mim? O que eu represento para as pessoas? Né? Então, esta é a crença da identidade, que é a primeira de todas. O que você se conheceu, você querer ser você. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes na crise de identidade, estou saindo da crença, estou passando para a crise para explicar para vocês. Às vezes a pessoa, ela tem uma crise de identidade. O que significa isso? Ela não está se conhecendo, ela não está se conectando, ela não está se entendendo. Então ela passa por um momento que, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? O que eu busco? Tá? Então, tudo isso está ligado aqui na nossa crença de identidade. É aquela do início da nossa vida, em que a gente começa já a se entender e você vai fazendo essas perguntas. Né? Ok? Deu para entender? Então, vamos partir para a número 2, que é a crença de capacidade. 2. Capacidade. Essa crença é uma crença também doída. Por que eu falo que é uma crença doída? Porque é aquela crença que eu tenho desde a infância,
como que eu vou dizer para vocês assim? Não vamos generalizar, tá, gente? Não vamos generalizar, mas vamos dar um exemplo aqui. Capacidade, a própria palavra já diz. O que eu sou capaz de fazer. O que eu sou capaz de executar nessa vida. Essa é uma crença muito perigosa, gente, muito perigosa e muito difícil. Por quê? Às vezes você tem lá cuidadores, familiares, amigos, quando são aí, começa aí a fase da adolescência, que começa. Você não é capaz de fazer isso, não? Não. Você é muito burro para fazer isso. Então, o que vai acontecendo quando você começa a ouvir isso desde pequeno? Principalmente quando você está na fase de escolinha, que tem as tarefinhas, né, que muitas vezes, eu não falo todos, tá, gente? Muitas vezes você ouve assim: eu já te expliquei 500 vezes, você não entende, porque você é burro, você não é capaz de fazer isso sozinho. Esta é uma crença perigosa que eu falo neste sentido. Gente, vocês que são novos, que estão assistindo este vídeo, né, vamos falar aí dos casadinhos, né, dos casadinhos que não têm filho ainda, né, nunca fale isso para o seu filho. Isto acaba com a identidade do seu filho e a capacidade, que é nosso segundo tipo de crença. Por quê? Por mais que você pense, eu vou falar isso, então de brincadeira, não vai afetar, não, é bobagem, a gente fala isso mesmo. Não fala porque vocês não têm ideia de quanto isto faz mal. Porque aquilo ali cresce. A pessoa vai crescer e vai dizer, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ser capaz de fazer. Eu não vou aprender isso não, porque eu não vou ser capaz de aprender. Então, essa crença, de capacidade é uma crença perigosíssima, gente, e cria, gente, esse hábito no cérebro da pessoa, e fica. Porque quando você fala para uma pessoa, vamos começar lá de criança, já que a gente está falando de comportamento, eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu estou lá desde criança, eu estou cumprindo uma tarefa. Meu pai e minha mãe falam, vamos fazer. Aí ele falou, eu não estou entendendo, mamãe, papai, cuidador, seja quem for, titia, eu vou te explicar de novo. Aí continua não entendendo. Aí você perde a paciência, chama de dor. O que acontece? A criança chora, fica desesperada, aí que ela não quer fazer isso. E aquilo ali vai entrando na cabeça. Aí vai ter uma hora que ela não vai querer nem fazer o tarefa. Por quê? Porque ela já colocou na cabecinha dela que ela não vai conseguir fazer. Então, muitas vezes que você vê a criança chorando para poder fazer a tarefa, não é que ela está fazendo pirraça, não é que ela quer. Se acontece isso, tá, gente? Muitas vezes a criança chora, está cansada, está desanimada, está com preguiça, não quer fazer. Tá? Mas se você tem o hábito de ir fazendo isso,
A criança, ela vai criando isto na cabeça dela. Não é porque ela não quer fazer. É porque ela sabe que se ela pegar, ela vai. E aquilo ali vai ficar na cabecinha. E a crença vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. Tá? Então vamos, gente, ter muito cuidado com isso. Eu sei que eu devo estar falando com muitas pessoas aqui. Porque essa crença é a que mais afeta. Quando você vê uma pessoa que você sente que ela é capaz de fazer uma coisa, mas ela dá toda a desculpa do mundo. Ah, isso daqui não dá para mim não, porque agora eu não vou ter tempo. Ah, não dá para mim não, porque eu estudo tal horário. Eu tenho tal compromisso. Pode ter certeza que a crença que está isso, gente, fica na cabecinha da criança. Então, nem sempre quando a criança não quer fazer a tarefa, não é porque ela está com preguiça toda vez. É porque realmente, se toda vez quem ensina a tarefa, não vamos falar só os pais, né? Quem ensina a tarefa, repete isso. Aí ele vai crescendo daquele jeito e passa a relutar fazer as coisas. Tá? Aí quando vai para a adolescência e cresce aquela criança mais tímida, com medo, se chama para ir para o quadro, então, nossa senhora, é a morte, é suor, é nervosismo em excesso, é tudo que acontece, justamente por isso. Então, esta crença de capacidade, gente, é muito crença, tá bom? Então, deu para vocês entenderem o que é a crença de capacidade? Tranquilo? Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você é ótimo na sua área, mas você pensa aí em mudar de área. Aí logo vem o pensamento na sua cabeça. Ah, mas eu acho que eu não vou fazer, não. Eu acho que eu não vou conseguir aprender. Eu acho que eu não vou dar para isso aqui, não. Vou tirar isso da minha cabeça, porque eu não vou conseguir aprender e vou me decepcionar, vou me frustrar. Crença de capacidade. Antes de tentar, você já está falando para você mesmo que não vai conseguir, porque aquilo ali ficou na sua cabeça. Ok? Então vamos agora partir para a terceira crença, que é a de merecimento. Crença de merecimento. Esta crença de merecimento reúne a identidade, a capacidade e o merecimento. Por quê? Porque você sempre vai achar que não merece. Muitas pessoas vão se identificar agora. Quem nunca ouviu ou falou a famosa frase, quando você recebe uma notícia muito boa e que você logo pensa e fala assim, ou então ouviu o seu amigo, seu colega, seu pai, sua mãe, seu irmão falando assim, ai Deus, não mereço tanto. Isso é uma crença, gente. Por que você não merece? Por quê?
Então, apesar da gente brincar com isso, a gente tem aquilo na cabeça. Eu não mereço. Ou então, ao contrário também. Quando você recebe uma notícia muito triste, ou que você quer passar no concurso, ou que você está carregando uma coisa muito pesada, vamos dizer assim, você fala, ai, eu não mereço. Ou então, ai, quando recebe uma notícia triste, você fala assim, ai, eu mereço. Gente, tudo que sai da boca é poderoso. O cérebro é uma máquina fantástica. Por que eu falo isso? Tudo que você fala e você repete. Às vezes você vai naquele impulso até de raiva quando acontece alguma coisa ruim, você fala, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E vai repetindo aquilo ali, o seu cérebro vai ficando. Ah, ele está repetindo, ele quer que eu guarde. Vamos dizer assim, tá, gente? Ele está repetindo, então ele quer que eu guarde. Por que você esquece certas coisas? Porque você não repete. Então, o cérebro que a gente tem lá do lado, da memória curta, que a gente fala, é memória a curto prazo, né? Que a gente fala, é aquilo que você não repete, que ele tá, isso aqui não falou de novo, isso aqui não repetiu, então é sinal que não está precisando, então eu vou jogar fora. Né? Então, a crença do merecimento é o famoso eu mereço. Tá? Eu mereço ter alguma coisa. Agora, gente, todas essas crenças aqui, elas são interligadas, tá? Essas duas aqui, bem radicadas. Por quê? Porque se eu não tenho identidade, não tenho capacidade, eu me julgo que eu não mereço. Quando você cresce com a ideia, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei para quem eu vim, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou buscando, você vai lá na sua capacidade. Eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de executar. Você vai lá pelo merecimento. Eu ganhei isso, eu mereci, porque eu fui capaz de fazer, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Tá? Então, uma coisa ligada na outra. Então, esses são os 3 tipos de crenças existentes aí. Agora, eu vou explicar para você. Todo mundo já copiou aqui? Já copiou? Isso aqui é facinho, vocês vão copiar aí, né? Vocês vão colocar aí a série Comportamentos, aula 3, que a gente aprendeu sobre crenças. Aí vocês vão colocar, se quiser colocar links aqui, ó, tipos de crenças. Aí vocês vão colocar identidade, capacidade e merecimento. Ok? Certinho? Podemos passar para frente? Então, agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma representação. Só para procurar a desenhação bem retinho, isso, uma pirâmide aqui, tá? Para vocês compreenderem. Então, vamos lá, gente. Então, até agora, nós aprendemos que as crenças se dividem em 3 tipos: identidade, capacidade e merecimento. Okay? Então, pela nossa pirâmide, nós vamos começar aqui da base. O que tem na nossa base? O que vem primeiro? Identidade.
identidade, ela quer dizer o quê? O que eu sou. Então, a identidade é o ser. Importantíssimo, gente. Importantíssimo. Não tem como eu falar de comportamento sem falar da identidade. Ela afeta diretamente a nossa vida. Então, nós precisamos primeiro, por quê? Ser. O ser que é a nossa identidade, ele é diretamente ligado ao nosso comportamento. Por isso, a importância da gente se encontrar, da gente se achar. Porque é através do ser que nós vamos conseguir subir na verdade. Ok? Então, vamos. Depois da identidade, nós temos o quê? A capacidade. O nosso segundo tipo de crença. Capacidade. Então, através da capacidade que nós somos capazes de executar, que nós somos capazes de fazer. Então, primeiro nós somos, depois nós fazemos o que a gente se propôs a fazer. Então, primeiro a gente se descobre quem eu sou, para que eu vim ao mundo, meu propósito, o que eu busco, o que eu quero, para depois eu o quê? Ter a capacidade de fazer, de executar. E lá no topo, nós temos o quê? Nosso merecimento. Nossa, minha letra é enorme. Então, nós temos o quê? O nosso merecimento, que é o nosso ter, o que a gente vai ter. Então, lá no topo da nossa pirâmide está vamos dizer assim, se a gente for olhar pelas pinças, a nossa última etapa da pirâmide do tempo. Mas o que na verdade acontece, gente? Desculpa, gente, eu só olhando aqui. Então, o que acontece com a gente? A gente quer passar o carro na frente dos bois, né? Como é um ditado antigo. A gente acha que a gente só vai ser se a gente ter. Não é isso que acontece? Quando alguém fala assim com você, ou mesmo a gente mesmo pensa, eu só vou conseguir chamar atenção se eu tiver alguma coisa que chame atenção. Eu só vou conseguir ser reconhecido se eu tiver um carro do ano, uma profissão de status. Aí eu vou conseguir ser reconhecido.
que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ter na frente do ser. Então, esta é uma crença que eu preciso ter para ser totalmente o inverso do que nós deveríamos fazer. No meu tempo, era assim. As meninas, né, interessavam mais para quem tinha carro. Né? A famosa Maria Gasolina, gente. Na minha época era assim. A menina que só se interessava pelo menino que tinha carro, o rapaz, né? A menina, a moça e o rapaz, era Maria Gasolina. Então, os rapazes queriam ter o quê? Um veículo, seja moto, seja carro, para quê? Para chamar a atenção do menino. Então, ele queria ter para poder ser. Ele queria ter um carro para poder o quê? Conquistar a menina, né, a moça, para começar a namorar, para mostrar quem ele é depois. Então, essa é uma crença que vem lá de trás e que precisa ser consertada. Primeiro nós somos, para depois nós adquirirmos. A própria sociedade impõe essa crença. Porque você só é alguma coisa se você tiver alguma coisa. E na realidade, no nosso desenvolvimento, não é assim que funciona. Não é assim. Primeiro nós somos, nós nos descobrimos como ser vivo, né? Porque nós somos seres vivos. Para a gente ser humano, a gente precisa desenvolver. Porque senão de que adianta virar um se nós nascemos e morremos do mesmo jeito? Que eu sempre faço, vocês sempre vão me ouvir falando isso daqui, porque a gente funciona por repetição. Então eu vou repetir muito para vocês isso. Muito. Pode ter certeza. Até entrar na cabecinha de vocês. Bom, porque este é o principal, né, fator, vamos dizer assim, como ele desencadeia o nosso comportamento totalmente. De que adianta a gente vir ao mundo e morrer do mesmo jeito que nós nascemos. A vida inteira eu tenho uma cabeça e vou morrer com essa cabeça. É assim que a gente ouve isso falando. A minha mentalidade é essa e nunca vai mudar. O que a gente chama de síndrome da cadeia. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E hoje a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. A gente se tornar humano, nós precisamos desenvolver emocionalmente, psicologicamente. Nós precisamos desenvolver a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, né? Sem interferir naqueles valores, né? Porque os valores da família, né, eles têm que ser mantidos. As crenças eu vou avaliar. Qual que eu aprendi que eu devo continuar, qual que eu aprendi que eu devo alterar, qual que eu aprendi que eu devo excluir, que não me serve, não se encaixa.
para eu poder ser uma pessoa melhor, né? Que a busca para ser humano é isso. É a gente ser a cada dia um pouquinho melhor do que fomos. Tá? É assim que a gente vai alcançar aí um percentual maior. Porque 100%, pode ter certeza, nós nunca vamos alcançar. Perfeito é Deus, perfeito é o universo. Nós vamos morrer imperfeitos. Porque nem que a gente viva 200 anos, né? Se todo mundo virar aí, viver 200 anos aí, nós ainda vamos ser seres imperfeitos. Bom, e nós temos que aprender a lidar com as imperfeições, tanto nossas quanto do outro. Né? Então, vamos entender bem essa parte aqui, tá? Analisar, fazer um exame de autoconsciência, né? Nesse trio aqui, verificar. Eu estou passando aqui, eu estou seguindo direitinho, né? Porque seguir isso aqui direitinho, gente, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Às vezes você olha aqui, isso aqui é mamão com açúcar, tranquilo, para mim é tranquilo, para mim não tem problema nenhum, não. Engano de quem pensa. Engano de quem pensa que é fácil, gente, não é. Não é. Às vezes nós queremos chamar atenção, ou nós queremos impor a nossa presença para ser notada. Então nós vamos lá no ter. Nós vamos no ter, perdão. Aí nós esquecemos o que nós somos. E vamos lá por ter. É o famoso, eu não quero passar vergonha. Eu não quero sentir vergonha de mim, porque eu sou assim, assim, assado, então eu vou lá. Eu vou falar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquilo outro, porque assim eu vou chamar a atenção. Me desculpem, né, a sinceridade, mas lidando com treinamento humano é isso, muitas vezes. E é isso, gente, que está errado. Né? Eu respeito o ponto de vista de cada um, mas isso está errado. Por que eu falo que está errado? Porque isso exclui a sua identidade. Quando você se porta para ser uma pessoa que você não é, você esconde a sua identidade. E o que acontece quando esconde a identidade? Você se reprime. Aí eu nunca vou poder ser eu mesmo, porque eu já comecei sendo uma pessoa que eu não sou. Como que agora, depois de tanto tempo, depois que a pessoa me conheceu desse jeito, depois que a pessoa me viu desse jeito, eu vou querer ser eu mesmo. E esta é uma causa de depressão que vocês não têm noção da depressão. Porque a pessoa, ela se isola para ser outra. Por quê? Para chamar a atenção de quem quer, chamar a atenção de quem gosta, para impor o seu lugar onde ela acha que não se encaixa. Então vamos começar a treinar isso. Vamos começar a treinar para a gente ser um ser humano melhor para o outro e principalmente para a gente. Porque tudo começa com nós mesmos, com a gente mesmo. Tudo começa em nós, para depois ir para o outro. Ok?
Muito bem, gente. Deu para entender. Copiou a minha pirâmide maravilhosa, retíssima, né? Nossa Senhora, quem desenha bem aí deve estar xingando até a alma. Tá? Mas aí copia direitinho para a gente poder partir para a utilização da tarefa, né, que ficou aí para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Bom, ficou entendido aqui? O que não ficou entendido, por favor, coloquem nos comentários, porque aí na próxima aula a gente tira as dúvidas, a gente comenta tudo direitinho para vocês poderem entender. Tá? Agora, gente, eu vou passar uma atividade para vocês, para a gente poder fazer aqui com a listinha de crenças que vocês colocaram. Okay? Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui agora, o que nós iremos fazer? As crenças que vocês copiaram na folha, eu vou fazer aqui as perguntas e vocês vão responder essas perguntas através das crenças aí que vocês anotaram. Frisando novamente, repetindo, crença, tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu durante toda a sua vida e ainda ouve, ok? Que isso fique bem claro, bem frisado, repita para não esquecer. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A primeira crença que vocês colocaram, vocês vão responder para mim. Como adquirir essa crença? Como eu adquiri essa crença? Foi dos meus pais, dos meus cuidadores, do professor de escola, do meu tio, da minha tia, do meu irmão, né? Antes usava assim, gente, um irmãozinho do outro, né? Então um irmãozinho mais velho ouve do pai, da mãe, do cuidador, seja lá quem for, do avô, do tio, né? E vai passar lá para o irmãozinho também, né? Então vamos aí analisar direitinho, ver e responder essa pergunta. Aí, bom? Então, primeira perguntinha que vocês vão responder. Se for preciso, pare o vídeo, responda e volte novamente. O importante é que vocês façam esse exercício, ok? Segunda pergunta. Eu tenho essa crença. Eu tenho essa crença. Até hoje. Eu trago comigo essa crença até hoje. Por exemplo, vamos lá no tipo da crença de capacidade. Eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz de fazer. Você tem essa crença até hoje? Se você tiver, você vai responder sim. Então vamos começar.
com quem adquiri, vamos supor, os meus pais. Eu tenho essa crença até hoje? Sim ou não? Perguntinha número 3. Se sim, você vai responder por quê. E se não, é bom responder também. Ok? Bom, eu tenho essa crença que eu não tenho a capacidade de fazer até hoje, porque realmente eu não sou capaz de fazer nada diferente na minha vida. Eu já ouvi muito isso, gente. Não sou capaz de fazer. Eu só sei fazer isso aqui. Eu não sei fazer mais nada. Quarta pergunta. Como me comporto com essa crença? Comporto. Subir a serra aqui, perdoa, viu? Estas crenças. Essa pergunta é importantíssima, gente. Importantíssima. O quanto que esta crença interfere no meu comportamento. Tá? Importantíssimo. Quanto ela interfere no meu comportamento. Muito, de qual maneira, como vocês vão explanar. Tá? Quinta pergunta. Se ainda, vou resumir, tá, gente? Existir se ainda existir me ajuda. Desculpa, gente, só para escrever aqui, se vocês não tiverem deixado. Me ajuda ou atrapalha? Então, se essa crença existir, ela mais me ajuda ou mais atrapalha? Tá? Vamos supor lá, vamos começar da mesma pergunta. Eu não tenho a capacidade de fazer algo diferente, alguma coisa. Eu sinto agora, é a autoconsciência, gente. É a autoconsciência agora. Eu sinto que essa crença, ela me atrapalha. Eu tenho uma consciência disso, está tão lá no meu inconsciente que eu não consigo responder. Está tão entranhado lá, tão cravado lá, que eu não consigo responder. E se esse for o caso, gente, é pior ainda. Aí que você precisa se trabalhar mesmo. Porque, gente, todo mundo é capaz de tudo. Todo. Sem exceção. Não tem esse nem aquele que não é capaz de fazer algo diferente, algo que saia da sua rotina, algo que saia da sua área, do seu mercado aí que você está acostumado a trabalhar, a fazer.
qualquer pessoa é capaz de aprender tudo. Que para você aprender tudo que você quer aprender, você tem que tirar o quê da sua cabeça, principalmente do seu inconsciente, que é a maior camada que a gente tem no nosso cérebro, é a parte inconsciente. É você trabalhar as crenças, é você se trabalhar, porque é você se trabalhando as crenças, que você vai tirar esse pensamento. Ok? Então, vou esperar vocês um pouquinho, um minutinho. Aí vocês vão fazer isso com as crenças, recapitulando para quem entrou agora. Para quem entrou agora, por favor, vá lá nos outros vídeos para poder entender direitinho. Ok? Já falei no início, eu falo no meio, eu falo no final, né, gente? Então, tá. Anotar? Ótimo. Muito bem. Nós vamos para a nossa sexta perguntinha. Aí, a pergunta 5. Ela mais me ajuda ou mais atrapalha? Como eu coloquei lá para vocês explanarem, a próxima pergunta seria por quê? Tá? Mas se vocês já colocaram lá, não precisa de responder separado, porque tudo tem que ter um porquê. Aí vão os meus analisando, você pergunta assim, tudo você pergunta por quê? Tudo tem que ter um porquê. Porque quando você não encontra a resposta do porquê, é porque você não sabe. Você está no quê? No pensamento automático. E o que é pensamento automático? Pensamento automático é aquilo que você faz sem a necessidade de você hoje repetir. Vamos supor, você sabe que você se levanta, você vai ao banheiro, você lava o seu rosto, você faz as suas necessidades fisiológicas, você toma café, você arruma, você vai para o trabalho, se você trabalha fora, se você trabalha em casa também, você vai, você arruma a casa, cozinha, você cuida do seu filho, você cuida de você. Então, esses são pensamentos automáticos. Por quê? Porque você piscou, você fez, porque você está acostumado a fazer. Por quê? Porque você aprendeu desde novo a fazer essas tarefas. Então, você faz no quê? No automático. Não tem aquela famosa frase, desculpa, eu fui no automático. Por quê? Porque você está acostumado a fazer. Tá, gente? Então, os pensamentos automáticos também fazem parte das crenças. Ok? Então, por quê? Tá com cada crença lá que você fez. Ok? Vamos partir para a nossa próxima pergunta. Como eu já disse, eu tenho que ter um roteiro, porque senão eu tiro totalmente a aula do foco principal, né? Que eu vou explicar, bem explicada, acabo interferindo lá. Então, vamos lá. Como me sinto com esta crença? É a próxima pergunta. 7. Como me sinto com esta crença? Importantíssima também, gente. Trabalho de autoconsciência. Por quê? Trabalho de autoconsciência. Eu me sinto bem.
pensando que realmente eu não tenho a capacidade de aprender, eu me sinto bem com isso. Isso me faz bem. Isso me leva para algum lugar. Isto me ajuda. Isto me dá uma posição, uma orientação. Então é esta a pergunta que vocês vão responder. Tá? Você tem consciência que faz mal, né? O que eu acabei de falar. Por que não modifica? Então, a pergunta 8. Se tenho consciência, que se já chegou na minha consciência, eu já tenho consciência disso, por que não a modifico ou excluo? Então, se eu já tenho a consciência, por que eu ainda continuo com ela? Por quê? Ok? Para responder. Porque uma coisa, gente, é quando a gente não sabe que aquilo está me fazendo mal, porque eu tenho aquela crença ali e é ela que está me fazendo mal. Eu não tenho consciência disso. Agora, uma outra coisa é quando você sabe que aquilo faz mal. Você tem consciência e não faz nada. Então, uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber que você sabe. Tá? Então, isto é importantíssimo. Chegou na consciência, você sabe que precisa de quê? De uma ação. Chegou na consciência, você sabe que você precisa tomar uma atitude. Ou eu modifico, ou não está valendo a pena para mim, eu vou excluir. Para que eu vou continuar? Se eu descobrir que esta falta de capacidade que eu penso ter está me incomodando, está me atrapalhando, eu vou fazer o quê? Ou eu modifico, ou eu excluo. Uma coisa, gente, é você pegar uma atividade para fazer, pegar uma outra área para executar. Você quer aprender e tem dificuldades para aprender. Outra coisa é você ter a possibilidade de estar numa outra área, aprender uma outra área e você, antes de você pegar, você já fala para você que você não vai nem mexer, porque você não é capaz de fazer. Esta é uma crença forte. Vocês estão entendendo a diferença? A dificuldade de aprender, a gente usa outros métodos, outras técnicas, muda de professor, muda de instrutor, vai procurar outros vídeos, outras matérias, outras literaturas para te ajudar. Outra coisa é você nem pegar e já falar que não é capaz só de ver. Porque o que acontece, gente? Bloqueio.
crença bloqueia o seu cérebro. Bloqueia. Porque a crença já colocou para você no seu inconsciente que você não é capaz. Então, na hora que você vê, você não vou fazer, não sou capaz. Ou então você dá uma desculpa, não tenho tempo, não tenho cabeça, já fiquei velho para isso. Não, isso daí não é a minha área, não vou mexer, eu estou bem no lugar onde estou. Então as crenças funcionam assim. Tá bom? Gente, deu para entender esse trabalho de crença? Deu para entender? O que vocês não entenderam? Vou falar novamente, coloque nos comentários. Não pode ficar nenhuma dúvida nesta parte de crenças, ok? Vou até voltar aqui. Vou voltar. Vou voltar aqui mesmo. Repetindo, gravando totalmente na cabeça de vocês. Autoconsciência, autoanálise, quem eu sou, o que eu faço, o que eu mereço. Lembre-se, lembrem-se, sempre, sempre, sempre. Eu sou merecedor de tudo que eu consigo alcançar. Agora, se eu não tentar alcançar, como que eu vou merecer estar naquele lugar que eu quero? O dono da sua vida, quando adultos, gente, adolescentes que estão assistindo, vocês devem obediência aos seus pais porque vocês ainda estão aprendendo. Vocês já têm uma personalidade, sim. Vocês estão em formação, sim. Vocês estão em formação disso daqui, sim. Mas você que já é adulto, você é o dono da sua vida. Você trabalha, você adquire a sua sobrevivência, você é o dono da sua vida. Você tem a obrigação de se conscientizar, de se conhecer. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. O crescimento depende de você, de mais ninguém. Nós somos o nosso próprio resultado. E através disto daqui é o nosso resultado. O nosso resultado para tudo, gente. Principalmente para o nosso comportamento. Tá bom? Ok. Nossa aula 3 vai ficando por aqui. Agradeço muito a paciência de vocês, a audiência de vocês. Espero que vocês tenham aprendido comigo, né? Mais um pouquinho aí para a gente crescer juntos aí durante essa jornada, né, da série Comportamentos. Ok? Não esqueçam de fazer essa atividade que é muito importante para vocês entenderem, tá? Quem está muito ansioso aí, acalme o seu coração e a sua mente que nós vamos chegar na finalidade do comportamento. Mas preciso, repito, de passar
por essa etapa aqui. Sem ela, eu não consigo passar para frente com vocês, porque vocês não vão entender, gente. Eu poderia ir direto para o comportamento, mas não acho certo. Eu gosto de detalhar o máximo que eu posso para vocês poderem guardar o conhecimento, que conhecimento é coisa que guarda. Com a prática, vocês praticando em vocês mesmos, depois vocês vão ajudando outras pessoas também. Eu já conheço isso aqui, olha, eu vou te ajudar. Né? Não tem coisa melhor, gente. Quando principalmente os amigos, né, alguém conhecido, meu Deus, eu estou com dificuldade nisso, eu não estou me sentindo bem, eu estou muito triste, eu preciso de ajuda. Esse ponto eu posso te ajudar. Esse ponto eu posso contribuir com você. Então, não existe coisa melhor do que você poder ajudar o outro e contribuir para o crescimento do outro, porque quanto mais você ajuda o outro a crescer, mais você cresce. Gente, isso é um fato verídico, tá? Eu juro por Deus. Então, é muito bacana. Então, com isso, vou ficando por aqui até a aula 4, já com as respostas aí para a gente poder fazer um ótimo trabalho. E também, na próxima aula, a gente vai trabalhar os valores. A gente vai recordar aqui, olhar a resposta de vocês, ver direitinho se ficou alguma dúvida e partir para os valores, tá bom? Muito obrigada, gratidão enorme, que vocês tenham uma linda e ótima noite, abençoada. Até o próximo vídeo.